Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas aí estejam bem, que estejam aproveitando a disciplina, né? Que estejam aí conseguindo realizar, né, todas as nossas atividades lá no Educa, que esteja tudo bem, né? Na semana passada, alguns polos tiveram alguns problemas, mas tudo foi resolvido, né? Então, qualquer questão que vocês tenham, pode enviar aí um e-mail para mim que a gente resolve aí rapidamente, né? Então, vamos de mais uma semana, né? Mais uma semana de estudos, mais uma semana aí que seja muito profícua, né? Para os conhecimentos que nós desenvolvemos aqui na disciplina de Fundamentos, Metodologia da Educação Especial, né? Conto aí com a presença de todos vocês, né? Nossos quatro polos, né? Lagoa de Confusão, Colinas, Dianópolis, né? E que estejam aí todos muito bem acomodados para essa aula da nossa semana, dessa semana, tá bom? Então, vocês já devem estar cansados de saber, mas sou o professor Eduardo Lima e nós temos aí, entramos agora, né, na nossa sexta aula, né, e seguimos ali um pouco nas discussões sobre políticas públicas, né, e legislações sobre a educação especial. Na verdade, né, a gente já vem detalhando nisso, nessa primeiro bloco da disciplina, né, a questão de educação especial, educação inclusiva e de como essas políticas públicas elas impactam, né, na realidade das pessoas, né, em suas vivências, certo? Até a semana passada, nós discutimos ali legislações e políticas públicas de cunho internacional e de como essas políticas chegam a inspirar provocações de legislações em nosso país, né, no Brasil, e hoje nós vamos começar um bloco, né, dedicado às políticas, né, e às legislações brasileiras, né, e de qual a importância disso para nós, né, educadores, dentro da nossa perspectiva, né, até no nosso último encontro ciclo, algumas de vocês relataram as suas experiências e falaram muito sobre essa questão da busca pelos direitos, né? Então, é importante que nós, né, enquanto educadores, tenhamos também a noção, né, dessa legislação para até poder ali construir, de fato, um modelo de escola inclusivo. Inclusive, né, desculpem aí a cacofonia, mas inclusive entender que esse desafio ele é coletivo, né? Ele é coletivo e de que não há uma disputa no sentido de inimigos e amigos, né, dentro de um ambiente escolar, mas sim a busca ali por, de fato, uma inclusão, né, que diversifique ali o público e que a escola seja um ambiente saudável para agregar essa diversidade, certo? Então, hoje, né, a gente vai discutir ali sobre, principalmente, a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é uma lei de 2008, né, e que ela foi muito importante, né, é muito importante até hoje para a construção aí de uma educação inclusiva de fato no nosso país, né? Então hoje nós temos um texto base, né, que está disponível, né, no Educa para vocês, como também o nosso fórum de discussão para vocês participarem, para vocês se engajarem, para vocês conversarem. Sempre falo, né, que o fórum ali é a nossa sala de aula, né, onde vocês conversam e vocês expõem ali seus argumentos e suas interpretações do tema, né, e do texto promovido na semana, tá bom? O texto dessa semana ele tem até um nome curioso, né? Não sei se vocês perceberam isso, se já tiveram a oportunidade de ler, mas ele se chama Do Nada ao Tudo: Políticas Públicas e Educação Especial Brasileira. Né? É um texto que tem dois autores, né? Os professores Jarder Pelissari Machado e a professora Miriam Aparecida Graciano de Souza Pan, né? E tem ali como objetivo analisar esse discurso de inclusão, né? Principalmente quando se trata ali, o texto está muito dedicado, né, à Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, a gente vai percorrer hoje, né, esse debate,
né, que está permeado dentro desse documento. Tá bom? Deixa eu passar aqui o slide, tá? É uma novidade aí, né, que vocês me pediram e eu acatei de que seria legal trazer slides, então estou aderindo à sugestão de vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui, que eu ainda estou aprendendo também, né, a gravar, mexer no slide, enfim. Né? Mas a gente vai acertando aqui, vai todo mundo muito tranquilo. Então, como eu falei para vocês, a leitura obrigatória dessa semana se chama Do Tudo ao Nada, Políticas Públicas e Educação Especial Brasileira. E aí nós temos, né, para iniciar, a nossa primeira reflexão, né, digamos assim, sobre esse texto. A gente já estamos aqui, né, na nossa sexta aula, então a gente está aí um terço da disciplina já se foi, já que nós temos 18 encontros, então a gente está aí 30% 33%, né, por cento da disciplina já foi, e a gente discutiu muito o que é que entendemos por educação especial e educação inclusiva. E aí eu gostaria que vocês refletissem, né, aí, né, o que é que até agora, o que é que vocês entendem como educação especial e educação inclusiva, né? Qual é a diferença das duas, né? Obviamente eu vou falar aqui para vocês, mas eu gostaria que vocês refletissem isso também e de como a gente vem avançando nessa trajetória dessa discussão. Então, assim, a gente pode pensar a educação especial, né, como um modelo de práticas, né, pedagógicas que foi voltado para a pessoa com deficiência, né, ou pessoas, né, com transtornos globais, altas habilidades, superdotação, TEA, né, e esse modelo, ele é historicamente, inclusive o nome da nossa disciplina, ele é isso, né, que precisamos até fazer essa crítica, né, educação especial, ela foi sempre marcada por um modelo segregador, né, no qual, né, esses estudantes eles eram atendidos em instituições especializadas, afastados ali do seu ensino regular. E o texto ela traz essa discussão e de como isso é visto principalmente na Política Nacional da Educação Especial, né? E já, né, a gente já vem discutindo isso. O que é educação inclusiva? Será que é a mesma coisa? Não é, né? A gente já sabe que a educação inclusiva, ela tem uma mudança de perspectiva muito importante, né? Porque ela já propõe ali uma abordagem, né, que valorize a diversidade, né? E que busca que todos os estudantes, né, independente de suas características, eles tenham acesso a uma escola regular. Ou seja, quem tem que se adaptar é a escola e não os alunos, né? Sejam eles quais foram e quaisquer características que eles tenham, né? Então, a escola precisa se adaptar. Então, a gente pensando na educação inclusiva, ela já está ali baseada nesse princípio da equidade, né, da inclusão. Então, vejam que há uma relação de contraposição, né? Há uma mudança de perspectiva dessas práticas pedagógicas. Então, assim, a gente pensar, né, que há essas questões, né, essas mudanças, e que essas mudanças são históricas, né? Por exemplo, né, os autores eles vão falar que a gente sai, né, do extermínio à institucionalização de pessoas com deficiência, né? Ou seja, ao longo do tempo, esse modelo de educação ele destaca, né, os avanços na garantia das pessoas com deficiência, nessa perspectiva inclusiva, e o quanto, né, até o século XX, segregar era o caminho, ou seja, muito mais ali entranhado no modelo do que o texto, né, apresenta como educação especial. E aí, muito influenciado pelo que a medicina, né, e a concepção psicopedagógica de deficiência que foi sendo modificada, que a gente já viu isso, né, nas aulas passadas, por exemplo, nas convenções, né, de Salamanca, de Ottien, né, o quanto essas mudanças históricas foram importantes para a gente chegar nesse momento. Ou seja, não é apenas uma legislação que sai do nada, mas essa legislação já é fruto de uma mudança de perspectiva do que se é uma pessoa com deficiência, de quais direitos essa pessoa tem. E aí é onde a gente entra aqui, né, falando da educação, que é algo importantíssimo, fundamental na vida de todos nós, seres humanos, né? E aí,
o texto também ele se dedica, né, a falar um pouco, né, sobre essa transição entre modelos de integralização e normalização que aconteceram ali na segunda metade do século passado. A gente, não vou me deter muito nisso, porque já é um assunto que a gente vem tratando desde, né, do nosso primeiro encontro, mas eu achei importante essa contextualização, né, histórica, para que a gente entenda que a legislação ela não nasce do nada, como eu falei, né, essa mudança na sociedade é que traz ali outras possibilidades de entendimento do que se é a pessoa com deficiência. Né? Então, a gente vai pensar ali, né, a gente sai ali de uma exclusão total, ou seja, das pessoas com deficiência ficarem em casa, né, escondidas, né, invisibilizadas. Depois a gente vai pensar na institucionalização, né, como criação de asilos e escolas especiais. E aí, dos anos 1960 para cá, a gente já vem ali pensando numa integração, né? Ou seja, inserir esses alunos em escolas comuns, mas ainda mantendo espaços segregados. E aí a gente chega para esse momento onde nós estamos hoje, ou seja, um modelo de inclusão total, que é o modelo que preconiza, né, ou seja, vamos dizer, a inspiração para a criação da Política Nacional, né, de Educação Especial com a perspectiva de educação inclusiva, né, que busca aí que tenha-se a plena participação dos estudantes com deficiência na escola regular, sem uma separação institucional. A gente viu que isso é uma perspectiva que, né, desde a declaração de John Otto de Salamanca, que como é que eu posso dizer, respaldada, né? Então, não foi do nada que a nossa política de educação especial ela começa a voltar nisso. E, inclusive, o próprio texto ele vai trazer várias discussões. Será que essa inspiração mundial ela serve para a realidade que nós temos enquanto Brasil? E o quanto há ali uma grande disputa, né, na própria construção da política nacional entre movimentos sociais, né, e a legislação, legisladores, né, e a própria pedagogos e tal, que defendiam ali essa inclusão total. E aí, a grande preocupação da família é, beleza, vocês querem a inclusão total, mas e quantas necessidades? Será que a escola ela vai estar preparada? Porque é o que a gente está vendo, né, nos relatos que a gente tem, na nossa experiência docente, né, a gente vê que muitas escolas elas ainda não estão preparadas para essa inclusão total. Então, há uma preocupação, né, da sociedade civil, dos movimentos sociais, quanto a essa questão. O quanto seria possível essa inclusão. E aí é onde a gente vai, né, desenrolar mais um pouquinho. Deixa eu só tomar uma água. Pronto. Né? Então, assim, e aí, né, a grande questão do texto, né, vai ser a Política Nacional de Educação Especial. Isso aqui. Aqui. Bom, vamos passando agora para os marcos, né, legais, né, que fundamentam ali a criação da política, né? Então, a gente vai pensar aqui, um primeiro marco, né, é a própria nossa Constituição Cidadã, de 1988, a gente também já viu isso, né, que garante, né, educação para todos, né, inclusive as pessoas com deficiência, promovendo essa igualdade, né? A gente tem o ECA também, que a gente já falou um pouco, e a gente não vai se deter tanto, mas vai falar um pouco, né, disso também. O Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990, que reafirma esse direito, né, de crianças e adolescentes, né? A nossa aula passada, né, com a Declaração de Johnson, que também é de 90, né, que defende a educação para todos, né, enfatiza a inclusão de grupos, né, marginalizados. A Declaração de Salamanca, de 1994, que é a referência global, né, um documento até hoje, né, 30 anos depois, que fala sobre a educação inclusiva, né, e da importância de escolas comuns na aprendizagem para todos. A Política Nacional de Educação Especial. Então, veja que como a década de 90 ela foi importante para a constituição do que a gente tem hoje, né? E aí a gente vai ter em 94 a primeira Política Nacional de Educação Especial, né, que aí é o primeiro documento brasileiro, né, voltado para a educação
especial nesse momento, né? E aí, em 2008, a gente vai ter um acréscimo nessa política, né? A perspectiva da educação inclusiva, que não é apenas uma mudança de nome, né? Não é apenas uma coisa ali, né? Que para fazer, para ficar mais bonitinho. Não, ela muda o conceito da política, né? Porque ela avança ali na questão da inclusão, garantindo ali que as pessoas com deficiência tenham esse atendimento especializado dentro das escolas regulares, né? Então vejam que tudo, eu não gosto de falar aqui que há uma evolução. Não acho que é uma evolução. Acho que há transformações sociais em que demandas são disputadas, né, e que são ali garantidas ou não. Né? No caso, a gente vê uma clara, né, mudança, né, da Política Nacional da Educação Especial em 94 para a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Ou seja, você vê ali demandas novas, né? Você vê a demanda por uma educação inclusiva, não uma educação especial. Então, eu acho que é algo que é muito importante a gente, a gente ter, né, isso em mente. Tá? Bom, e agora, né, vamos nos deter um pouco, né, e aí falar de forma mais detalhada sobre a Política Nacional da Educação Especial, né, na perspectiva da educação inclusiva, que fala de 2008, né, que é ali o nosso documento norteador até hoje, né, para a questão da educação inclusiva no país. Né? Então, a gente pensar, né, que esse conceito de inclusão total ele vai ali também estar, né, que a gente falou um pouco, dentro da proposta de extinguir escolas especiais. Mas veja, é uma. Opa, desculpa. É uma tentativa, né, de romper com uma concepção tradicional de educação especial, que era a política de educação especial em 94. Então, vejam que é uma legislação, mas é uma legislação que é construída a partir de um conceito, de uma ideia. Né? Então, a gente pensar ali que a pessoa com deficiência, né, que tem ali algumas limitações, a limitação não é o que precisa ser corrigido, mas sim o ambiente escolar que precisa estar adaptado, independente das diferenças que os estudantes possam ter, para que esses estudantes eles consigam aprender juntos em um ambiente escolar diversificado. Né? Então, enquanto né, a gente vai vendo, né, que essa política de 2008 ela é muito influenciada pela Declaração de Salamanca, como a gente já viu mais tarde, desculpa, a gente viu anteriormente, por isso, por essa ideia de que as escolas regulares devem acolher a todos, né, promovendo essa educação de qualidade a todos, certo? E aí a gente vê no texto, né, questões diretrizes que são fundamentais dessa política, como, por exemplo, a oferta do atendimento educacional especializado, né, que assim, que é algo que complementa a escolarização dos alunos com deficiência, a eliminação de barreiras da aprendizagem, que a gente é uma coisa também que a gente vem sempre vendo, né, como, por exemplo, que a gente coloquei aqui no slide, as dificuldades estruturais, né, promovendo acessibilidade arquitetônica, comunicacional, né, e pedagógica, né, que são, infelizmente, barreiras, como também a questão do papel do professor e a sua, que é algo que a gente já vem também trabalhando, e a necessidade de sua formação, para que ele, de fato, consiga ali, ter ferramentas que o ajudem a atuar com práticas, de fato, inclusivas. Né? E aí, a gente vai pensando aqui nesses impactos, quais são os impactos que o texto traz? Ele traz ampliação de acesso à educação para estudantes né, com deficiência, ele traz ali tipo, basicamente todos os textos que nós lemos, eles falam dessa questão deficitária que é a capacitação dos docentes. Então, vejam, uma coisa que nós estamos debatendo que está agora é bom que estejamos debatendo para que possamos resolver esse problema.
né? Como também as dificuldades estruturais. Então, como a gente já assim, vem falando em outras aulas, né, que precisa-se também, claro, de capacitação, de formação, mas precisa-se de reformas, muitas vezes, estruturais também, né? Deixa eu passar aqui. Opa, certo. Aqui. Bom, e aí, né, eu acho que o texto também, ele é muito rico, né, e ele é muito claro nessas tensões, né, que a Política Nacional de Educação Especial, ela trouxe, né? Porque é aquela questão que eu falei para vocês, né? O quanto a, a, a sociedade civil organizada também gostaria de estar presente dentro dessa política, ou seja, o discurso da inclusão ele também pode ser um mecanismo de apagamento das diferenças, né? E eu acho que essa discussão é muito importante no texto, porque eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, lessem essa parte com muito carinho, para que a gente não acabe nas nossas práticas tendo um discurso de inclusão, mas que, na verdade, seria um discurso para que apagamento dessas diferenças. Né? Então, assim, que para que a gente tenha cuidado, para que a gente não reintroduza modelos segregadores, né? E que a gente entenda que talvez a gente precise de escolas especiais, de classes especiais, para que esse momento de transição, para que a gente não precise mais no futuro, né? Então, acho que é muito interessante que infelizmente a política, e alguns entendem, né, que essa política ela traz um retrocesso nisso, quando ela não prevê, né, essa especificidades para, né, as pessoas, os estudantes, né, com deficiência, né? Então, houve esse embate e o texto é muito interessante nisso, porque ele traz esse embate de forma muito clara, né, de como a gente tem que ter cuidado na proposição dessas políticas para que a gente não tenha um resultado oposto ao resultado esperado, que no nosso caso aqui é a inclusão. Como também a gente perceber essa falta de suporte, né, e de recursos mesmo financeiros que muitas escolas têm para que consiga introduzir aí essa política de maneira, né, efetiva. Né? Então, veja, eu acho que a gente pode entender, né, pelo meu entendimento do texto, e eu gostaria que vocês falassem também o entendimento que vocês têm, é que é óbvio para mim que a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, é um avanço importante para a educação inclusiva no país. Né? Porém, ela não é algo que é a Bíblia. Nós podemos questionar, nós podemos mudar, nós podemos trazer ali novas proposições, né? Porque a gente vê lá que traz sim uma visão da pessoa com deficiência que precisa de ser, precisa, que é um sujeito, né, que precisa ter seus direitos fundamentais garantidos, né, seus direitos constitucionais garantidos, dentre eles a da educação. No entanto, a gente vê que a sua implementação ela enfrenta muitos desafios estruturais, políticos, culturais, e que precisam ali ser superados. Né? Mas eu acho, né, deixa eu só passar aqui, desculpa. Por fim, né, eu acho que o próprio título do texto ele traz uma provocação, né, do nada ao tudo. Veja, se a gente voltar lá nos primeiros slides, a gente vai sair de uma exclusão completa, né, historicamente, das pessoas com deficiência que ficassem em casa abandonadas sem ter direito a nada, né, a mal sair de casa, para agora a exigência de que, como se não tivesse ali um processo histórico, como se fosse tudo. Né? Então, se pensar que o texto ele representa, né, esse título do nada ao tudo, uma trajetória de lutas e conquista da educação especial e inclusiva, reflete ali essa passagem do cenário de exclusão total para um contexto que, apesar dos desafios, há um esforço crescente para garantir a plena participação de todas as pessoas no sistema educacional. Porém, a gente não pode fingir, né, que esse sistema educacional ele está amplamente preparado para receber essas pessoas. Né? Então, quando se tem essa questão dos movimentos sociais, que o texto aborda bem
forma bem interessante, é de que, olha, beleza, vocês vão acabar aí com as escolas, você vai acabar com as salas, mas e aí? Será que vocês conseguem prometer que esse ensino diverso, inclusivo, ele vai realmente ser efetivado? Né? Então, é uma questão que a gente, infelizmente, vê na prática que não. Porém, a gente já percebe um avanço muito grande de hoje, né, a gente está aqui cobrando isso, e sabendo disso, e sabendo que sim, é um direito, certo? Bom, pessoal, então era isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado do texto. Eu gostei muito desse texto, acho que esse texto é muito legal, né? E que traz ali reflexões importantíssimas para a nossa disciplina. Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.